na Confederação Brasileira de Futebol, na Comissão Nacional de Arbitragem, deixou o que foi falado na arbitragem aqui. Né? A maioria já sabe as mudanças que houveram, e o professor trouxe somente detalhes daquilo que foi falado aqui. Gostaria de deixar claro que nós temos algumas pessoas que estão afastadas, estão voltando e tal. Ele não vai falar sobre a arbitragem de modo geral. Ele vai falar sobre as mudanças que houveram na arbitragem deste ano até o próximo Mundial, que é setembro, né? Até o próximo Mundial, as decisões, né? Que a maioria de vocês já sabe. Tá certo? Então o professor vai passar. O professor André vai para a palavra. Só queria pedir só uma coisinha, como hoje nós temos a pretensão de treinar depois, o que o André falou semana passada, ele não vai repetir. Então, pegou ontem lá, as novidades, as adequações que foi falado. Quem não veio na semana passada, se tiver alguma dúvida em relação à arbitragem, a gente vai tirando isso depois, tá bom? Porque se começar a perguntar para ele, tem um tempo, né, que ele vai usar agora, né? Aqui é mais ou menos 10 horas, mas aqui ele vai treinar mais ou menos aqui 11h30. Então, todo mundo faz essa pergunta faz igual a semana passada. Não tem treino, tá bom? Então, deixa com ele. Porque na verdade os professores já estão a par disso aqui, né? Então o professor vai esclarecer detalhes só sobre o que mudou. Tá. Não falar sobre a arbitragem já. Tá bom. Tá? Só esclarecendo, lembrando a vocês, que essa semana nós colocamos na página da FEMEJU, no site da FEMEJU. Você pega o seu cursor lá, clica lá em departamentos, aí vai aparecer lá, departamento de arbitragem, departamento técnico, departamento de master. Você clica lá no departamento de arbitragem, depois vai abrir uma outra telinha, quadro de arbitragem, você clica novamente e ali você tem o que acontece desde 2005 até o ano passado e em cima você tem regras de arbitragem. Nessa questão, você vai ter lá desde o manual de arbitragem completo, que são as regras especificamente, para quem tem interesse em entender quais são os artigos da regra, e você já tem lá tudo isso que nós estamos conversando aqui, já foi colocado essa semana. As novas regras da CBJ, tá legal? Então, para vocês terem uma ideia. E a reunião que nós tivemos ontem na Confederação Brasileira de Futebol também vai estar inserido lá essa semana. Tá? O cara já vai colocar lá esse primeiro workshop aí nacional de arbitragem. Tá bom? Muito bom. A semana passada nós falamos daquelas situações onde o gol permanece o que foi explicado na semana passada. Né? Projeções de gol amplamente com as costas, projeções de gol completamente laterais, sendo que quando o braço cai para o lado de dentro e o gol quando o braço cai ao longo do corpo e o gol, mas a partir do momento que o braço ele é flexionado para fora do corpo, para a região posterior, e obviamente você não chega a tocar o tronco, isso não pode ser licor. Isso era o antigo falecido tocar, certo? Porque você só bate essa parte aqui, você não toca o tronco, mesmo com toda aquela velocidade da ação. Então isso tem que ficar bem claro. Né? Coloca na cabeça de vocês, é como se você levasse uma técnica e você tivesse o objetivo de virar para cair de baile quêmico, que são quedas para frente. Toda vez que você cai naquela situação, com o braço flexionado, isso não pode ser avaliado como sendo ficou bem claro. Bom? A relação da arbitragem de somente um árbitro, isso deverá ser realizado a partir do Campeonato Brasileiro Regional. Então, isso deverá. Isso é uma ordem da Confederação Brasileira de Judô. Então, gente, para o Campeonato Brasileiro Regional, que será realizado em Anápolis, nós teremos lá somente um árbitro no tatame e do lado de fora, em uma mesa, 2 árbitros e mais um indicado da comissão. Por quê? O que for decidido por esse árbitro vai ter que ter o suporte desses 2 árbitros que terão de fora e do membro da comissão também. Como será o meio de comunicação, por radiotransmissão, tá bom? Vou dar um exemplo bem simples aqui. A pessoa que é árbitro está arbitrando e aqueles 2 ali que também são árbitros vão estar na mesa, por exemplo. E eu sou indicado da comissão, vou estar ao lado deles. E ele aplica uma situação de, por exemplo,
Ipom. E de acordo com o conhecimento dos dois que estão ali no vídeo replay, no laptop, pode voltar várias vezes. Lembrando que o cara que está dentro do tatame está nervoso, está ansioso, está sob estresse, uma série de situações. E os dois que estão sentados na mesa estão mais tranquilos, estão mais calmos, estão observando a luta de uma maneira diferenciada. Nesse momento, aqueles colegas têm condição de auxiliar e ajudar esse que por algum motivo naquela hora não proferiu uma pontuação correta. Por exemplo, eu acabei de falar. Suponhamos que ele tenha puxado o Ipom e na missão dos dois tenha sido o Yuko. Eles, por meio do rádio, vão falar: tira o Ipom e aplique o Yuko. Ele tranquilamente vai tirar o Ipom e aplicar o Yuko e deixar o lugar de seguir naturalmente. É assim que vai acontecer. É assim que já está acontecendo. Tá legal? Para os árbitros e professores, a decisão é dos dois árbitros que vão atuar também. O comissionado estar ali só para resolver problemas assim do artigo 30 lá, que são casos omissos. Se ninguém souber o que fazer, o comissionado vai estar ali ao lado para auxiliar. A decisão dos dois. Então, continuamos com trio de arbitragem. Só que, na visão, só tem um dentro da área. Os dois estão ali fora trabalhando. E eles vão girar, né? Eles vão girar. Depois aquele vai para o centro, esse senta lá e tal. Então, ficou muito mais trabalhoso para o árbitro. Mais trabalhoso. Em compensação, teremos aí 2 e até 3 que vão poder opinar. Opinar. Não é possível que 3 não vá dar uma situação, uma decisão justa. Todos nós erramos. Naquele momento eu posso errar. A visão do vídeo é muito melhor do que a nossa, porque é muito rápido. De repente tem uma ação rápida lá, o cara não viu que catou a perna. O do vídeo vê. Por quê? Ele volta lá e repete quantas vezes ele quiser. Aí ele tem a certeza que vai falar, ó, Hanso com o vaqueiro pro azul porque ele catou a perna. Pronto. O árbitro está tranquilo, faz o gesto, Hanso com o vaqueiro, não tem problema. Tá? Ficou mais justo. A gente tem que pensar assim, nós estamos evoluindo. E toda evolução dá um pouco de medo, um pouco de susto. Isso assusta, é normal no início. Mas com certeza, vocês são atletas e atletas são altamente inteligentes e se adaptam rápido a essas situações. Lembra no início? Ah, kimono azul, kimono branco vai ser horrível, vai demorar muito para botar o kimono. Hoje em dia é uma coisa. Lembra no início da kata de perna? Ah, vai acabar com o judô, estão querendo acabar com o judô. Hoje em dia, um ato só, estão querendo acabar com o judô. Quem tem acompanhado as competições internacionais, já tivemos várias esse ano, observou que a evolução realmente é necessária. Legal? Só relembrando, a questão da ponte, a projeção em ponte, já foi dito, toda e qualquer situação, só vou só corroborar aqui, de ação de ponte, ela deverá ser pontuada como Ipom. Mesmo quando o cara cai um pouquinho de lado, mas a partir do momento que ele tem apoio de cabeça e pés, o árbitro deve proferir ponte. Então, não fiquem tirando conclusões precipitadas do tipo, aquele cara não sabe arbitrar, o outro caiu de lado, fez uma pontinha de leve, mas uma pinguela, mas foi de lado. É uma ação. Essa ação de você fazer isso, que está sendo condenado. É isso que provoca a lesão. Aí de repente você perde uma luta, você vai virar para o seu técnico. Você sei, mas eu não bati as costas. Mas a ponte verdadeira você realmente não bate as costas. Tá? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Sentiu, árbitro e a comissão sentiu que houve a ponte para evitar a pontuação, o árbitro deverá aplicar Ipom. Deverá. E se por um acaso esse árbitro aqui tem muito tempo no arbitra, aplica um Yuko ou um Azari, por exemplo. Os dois árbitros de fora têm todo o poder de observar a situação e falar, foi ponte, aplique o Ipom. Isso é determinação. Isso vem de cima para baixo, só vai cumprir. Legal? Em relação às penalidades, permanece como foi divulgado. Toda aquela questão de pegada.
né? Você retirar, estourar a pegada com ambas mãos. Aquele gesto que nós fizemos. Ó, isso é Shido imediato. E o gesto? É o gesto característico, tá? Dos árbitros, professores, esse gesto. Esse é o gesto. Tanto da perna, da calça, esse é o gesto. Quer dizer, você fez uma, vou falar o linguajar que vocês usam, né? Estourou a pegada de maneira proibida. E é com ambas mãos, duas mãos. Nas outras situações é permitido. Uma mão só, segurando a sua bola e puxando, isso é permitido. Passando o braço por dentro, isso é permitido. Lembrando que o que era antigo permanece. Uma ou mais dedos por dentro da boca não pode ser feito. Pegou a Shido imediatamente. Professor André, na situação de você segurar, você vai estar usando ambas as mãos. Só que você vai segurar na manga e na bola. É permitido. Sim, você não pode usar ambas mãos na manga. Na mão. Então, pegou aqui, ó. Se eu segurar aqui, em qualquer situação, punição de Shido. Mesmo que não arranque. Mesmo que não arranque. Se você colocou aqui, Fez o gesto, bom, para tentar gente, tirar. vamos lá, vamos entender. Quem faz aqui é para tirar. Muito bem perguntado. Nós temos Taiotoshi e tal, que é pá, certo? O objetivo dele não é arrancar a pegada. O objetivo dele é fazer a técnica. Fazer a técnica. É imediato. Ele pegou, não fiz, Shido negativo. Tem que ser punido com Shido. Da mesma forma que é, pegando nas duas mãos, pegando nas duas bolas, pegada na faixa, pegada cruzada, pegada do mesmo lado, aqui ou aqui. Tudo isso é imediato. Você tem que pegar e proferir ataques. Você não pode pegar para se defender ou para fazer Shido negativo. Professor, então, se houver a pegada, ele tem vamos dizer assim, um tempo para poder proferir a entrada. Exatamente. Se Agora, permanecer sem ataque, Shido. Agora, se ele pega e o meu objetivo é arrancar, Shido imediato. Shido imediato. Tudo bem até aí? Essa foi a marcação mais polêmica da passada. As coisas anteriores permanecem como sempre. Atenção, professores sub-13 e sub-15, que trabalham com essa classe. 11 e 12 anos, que é o sub-13, e 13 e 14 anos, que é o sub-15. Domingo passado nós falamos, deixamos determinado, que não temos mais ranteio, porque o Golden Score é tempo indeterminado. Para sub-13 e sub-15, haverá um tempo determinado no Golden Score. Atenção, esse tempo é de 1 minuto. Se haverá Golden Score, um tempo determinado, significa que haverá o quê? Ranteio. Para sub-13 e sub-15. Como vai ser esse ranteio, professor, se nós só temos um único árbitro agora dentro da área? Radiotransmissão. Acabou a luta? Branco e azul lutaram. Tem 11 e 12 anos esses caras aqui. Tudo empatado. Empatou. Os dois estão ali. Já decidiram com os dois para quem vai dar a vitória. Suponhamos que os dois acham que o azul tem que vencer. Ele só vai comunicar esse cara que está no meio. Vitória azul. Mesmo que esse do meio tenha certeza que ia ser o branco, o que aconteceu aqui? Regra da maioria de 3. 2 contra 1. Ele tem que acatar tranquilo. Agora, se um tem a certeza que foi o branco e o outro tem a certeza que foi o azul, esse decide. Ele já tem o quê? Ele decide. Então vai ser dito, decisão do árbitro central. Quando a gente escuta decisão é do árbitro central, significa que lá na mesa, um deu ranteio para um e o outro deu ranteio para outro. Isso é claro. Tivemos algumas sugestões de o pessoal que está sentado lá de fora levantar uma plaquinha, levantar uma bandeirinha, colocar uma plaquinha, mas isso é retrocesso. Isso é retrocesso. Nós já temos a radiocomunicação. Nós já temos. Ambos ali já estão focados na luta. E só para vocês terem ideia que quando a gente fala de regras, nós falamos em padrões internacionais. No padrão internacional, os árbitros estão sentados lá de fora, cada um vai ter um laptop para si, sendo que um olha a luta nesse ângulo
daqui para lá, e o outro observa a luta de lá para cá, como acontece em Olimpíadas e campeonatos mundiais. Agora é obrigatório em eventos internacionais. Todos. No Brasil, até então, nós só tínhamos uma única câmera digital. Quem já viu aqui já sabe. Uma única, que era de frente. Então, situações que aconteciam lá na quina do outro lado, a câmera não pegava. Aí nós tínhamos que ter a certeza do árbitro lateral. Suponhamos que o árbitro lateral estava dando uma pescada nesse momento, dormindo, cansado, ou não viu, ou não tem a propriedade de falar, é isso, a gente ficava vendido. Então agora não. Campeonato Brasileiro Regional, não teremos duas câmeras, teremos somente uma. Quem vai fazer o papel da outra câmera? Vai procurar, vai ser opinião. Tá bom? Sendo que nas situações de câmera, quem já competiu e já viu, quem já trabalhou, fica muito claro, fica muito objetivo a situação. Vou repetir o que eu falei no início. A pessoa que está sentado lá no laptop, no notebook, observando, ele não está nervoso, ele está calmo, ele está tranquilo, ele tem condições de opinar de uma maneira mais justa e serena em relação ao ato do meio. De repente esse cara está prestando um exame, ele está nervoso, que é a primeira vez que está. Quem de vocês aqui não fica ansioso, no mínimo, quando vai competir, né? Todos ficamos. Independente da idade. Oi. Vai falar. Qualquer bandeira que quer levantar, vai dar uma pra cá, Sempre. Porque aí o senhor acha que é o branco, o professor Marcelo acha que é o azul. Aí está empate. Quem decide é ele. Então ele, no momento, ele assim, só para você ter ideia, tá? Não existe mais bandeira. Então, a decisão dele, bom, azul e branco, para mim eu acho que foi o branco. Simples. Para o público, para os leigos, vocês não vão saber se foi 3-0 ou se foi 1-1 e ele deu 2-1. Tá? Isso é uma decisão do trio. Deve ficar com o outro. Legal? Em relação até aí, tudo bem? Mais uma vez, professores que trabalham com sub-13 e professores que trabalham com sub-15. Até mesmo para vocês programarem a forma de treinamento dos seus alunos. Vocês terão golden score de apenas 1 minuto. E nesse minuto a regra é tudo igual. Sub-13 e sub-15 também. Aquela regra utilizada no ano passado, não vale Daniel Torte, não vale ser ajoelhado, caiu por terra. É válida todas as técnicas igual sênior. Tudo vale. Quais são as únicas duas coisas que não valem para sub-13 e sub-15? Shime e cansete. Todo mundo sabe. Não vale estrangulamento, shime ou asa, e não vale chave de braço, cansete ou asa. Todas as situações de técnicas são válidas. Tá? Ceolha ajoelhado, Taniotoshi e tal, pode continuar treinando isso. O grupo chegou a um consenso e viu-se que, apesar de que existe um lado forte na questão educacional, para provocar uma série de lesões e tudo mais, nós estamos tratando de judô para alto rendimento. Judô para alto rendimento. Significa que o atleta já está preparado para realizar todas as técnicas. Tá bom? Então isso é fato. Tá legal até aí? Muito bem. O ataque abaixo da faixa de graduação permanece o que estava sendo. Qualquer ataque, bloqueio ou apoio com a mão ou o braço abaixo da faixa de graduação será punido com ranço ou com maquete. Foi colocada aquela questão e nós vamos frisar a única questão polêmica que a gente frisa agora. A questão do caeixo lazado, contra-ataque. O cara entrou uma técnica, o outro pegou para tentar contra-golpear, já sabe que vai perder a luta. A diferença vai ser, se o cara te jogar e você cair de ponto, o Soremadeia acaba naquele momento.
Se por um acaso você cai de Wazari ou Yuko ou não existe pontuação, mas você pegou na perna, você vai levar o Hanso Kumake e vai perder a luta da mesma forma. O porquê que tem que ter essa diferenciação? E aí técnicos têm que ficar atentos. Quando existe a competição até 5 atletas, nós fazemos o rodízio, o pule, um contra todos. Né? E existe uma diferenciação de uma vitória de punição de Hanso Kumake para o Iko. Então existe uma diferenciação de pontuação, o que determina o regulamento específico da competição. Então isso realmente o árbitro deve deixar rolar. Porque senão você me pergunta, ué professor, mas se o cara já pega na perna em qualquer situação, ele vai levar Hanso Kumake? Por que você tem que deixar o cara tentar até jogar de ponto? Por conta disso. A pontuação vai interferir. Vai. Você falou agora abaixo da faixa. A gente tinha falado que ele não puxa abaixo, o vaguinho está abaixo. Ótimo. Abaixo da faixa de graduação. Estou na faixa. Eu vou colocar uma situação. Se você pegar o pé da letra, a regra está correta, tem que ser desse, mas na prática não funciona. Suponhamos que eu vou aplicar aqui uma espécie de iogurte no colega e faça isso. Projete. Com certeza o árbitro vai validar. Ipom, Yuko, azar. Com toda a certeza. Tá? A gente tem que observar bem as ações a partir do quadril para baixo. Agora, bloqueios e defesa é a palavra-chave. Bloqueios e defesa. Ele vai entrar qualquer técnica, né? Eu vou bloqueá-lo, sem problema nenhum. Ele vai entrar a mesma técnica e eu vou bloqueá-lo dessa parte para baixo. Aqui sim, aqui eu sou passivo de punição. Tá legal? Então, professor, para a projeção pode pegar. Não, para defesa. Para a defesa, Só que não pegou na pegou no vaguinho. Para a defesa, Hanso Kumake. Para defesa. professor André, você falou que ele é passivo de punição. Isso vai visar a critério da interpretação do trio, ou isso já é punição? Passivo. Por quê? Uma coisa é você pegar assim. Defesa. Por favor, continue isso aqui. Só um pouquinho. Outra coisa é você fazer isso. Como que você vai mensurar se está abaixo ou não? Não tem como você mensurar. Quando o vaguinho está de fora, você pegando aqui, você pode realizar qualquer e toda técnica. Agora, a partir do momento que você não faz técnica, essa punição é Shido. Aqui está todo fora, não tem parâmetro de mensuração. Agora, se ele está dentro, significa que você está pegando abaixo da faixa de graduação. 2 horas pegando aqui, ó. Para de perguntar isso aí. Bom, uma situação ficou um tanto quanto meio de difícil interpretação. Eu gostaria que vocês entendessem quando a gente tem algumas determinações que é de cima para baixo. Domingo passado eu falei em relação ao Saikomi Wazari. Começou uma imobilização dentro da área, o cara pode ir se arrastando, certo? Deu os 20 segundos agora, e baixou 5 segundos. 10 segundos, a partir de 10 segundos, válido o Yuko. A partir de 15 segundos, válido o Wazari. E um total de 20 segundos, válido o Ipom. Não é mais até 25 segundos, tá? Baixamos 5 segundos. Sabe comigo? Um dos dois tem que estar dentro da área, né? Ou partindo de dentro para fora. Se os atletas começarem a se arrastando para fora da área, a partir do momento que for colocado em risco a integridade física de um dos dois atletas, o árbitro deverá aplicar o mate e ele deverá ir à mesa. Se a mesa decidir se a pontuação é bom, se dei bom, se ele mate. Poxa, professor, mesmo que tiver 13, 14 segundos, mesmo que tiver 13, 14 segundos, por que a gente fala isso? Vou voltar no início da fala.
Nós sempre falamos de padrões internacionais. O padrão internacional é de 4 a 6 metros. Estatisticamente, ninguém nunca saiu da área do tamanho. Nenhuma vez na história. Gente, 6 metros. Oi? 6 metros é isso aqui, ó. Em 20 segundos, o cara não consegue levar o outro para fora. Porque o outro está fazendo força para segurar. Tá bom? Agora, realidade de Brasília, realidade do regional. De repente, no máximo, 2 ou 3 metros de segurança. Se for 3, maravilha, tá ótimo. Isso vai acontecer. Suponhamos que aconteça. Pela estatística desse tempo, ele imobilizando no limite da área até chegar no cimento, vamos dizer assim. O ato vai aplicar a matéria e vai se dirigir à mesa. E aí, professor, qual foi o prêmio que eu escolhi? Foi esse. Qual a decisão dos senhores? Bom, professor Emadeiro. Isso é determinação. Da mesma forma que vocês devem estar pensando aí, poxa, mas eu não acho justo, tal. Às vezes a gente também não acha justo, mas são determinações da Federação Internacional de Judô, nós temos que cumprir. Lembrando, mais uma vez, eles têm como base competições internacionais. Agora, se nós aqui em Brasília fizermos um documento, elaborarmos um documento, aonde diz, se isso acontecer, chegar no cimento, para-se, ver o tempo de luta e dar a pontuação, aí é uma outra história que já foi pré-determinada. Em campeonatos brasileiros regionais e nacionais, nós não podemos pré-determinar. É a regra que vale. Tá? Tudo bem até aí? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Alguém tem alguma dúvida acerca do que foi falado? PETs. Em relação aos PETs. Sim, por favor. Por exemplo, o negócio de ficar pegado no caso se estiver no chão, se tiver estrangulamento. Não. No chão, neo azar, é válido arrancar com as duas mãos, você pode pegar na perna à vontade. A única pegada que você não pode fazer em neo azar é introduzir um ou mais dedos na boca da manga e da calça. Do adversário, na sua. Do adversário, na sua, para fazer várias técnicas, pode. Tá? Pegar na faixa, tá bom? Outra coisa importante. Não fez só. Essas informações já estão no site da federação. As informações do Campeonato Brasileiro Regional já estão no site da confederação. Inclusive datas, processos e procedimentos. Tá legal? E as outras informações acerca de competições serão passadas para vocês aí. Sim, tá. Em relação a PES, existe uma determinação para o Campeonato Brasileiro Regional. Existe uma determinação que é nacional. Então, eu vou dar uma orientação para vocês. Orientação. Se você tem o PET da sua academia, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, você quer colocar o PET da sua federação, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, existe a determinação da CBJ que é o seguinte: o PET da federação, do lado esquerdo, o PET da academia, do lado direito, propagandas de patrocínio, apoio que você tem da sua escola, do seu dentista, da sua igreja, de qualquer situação. Ombro 25 por 5. Quando acaba no ombro, aqui um quadradinho de 10 por 10. Lembrando que propagandas existe uma certa restrição. Tabaco, bebidas alcoólicas ou apologia a qualquer situação, religiosas ou não. Isso não pode. Tá legal? Nas costas tem a determinação do tamanho. No Campeonato Brasileiro Regional, você pode ter o seu nome em cima, tem uma determinação. Mas aquele pet bonito que você competiu não sei aonde, ele vai ter que ser retirado. Porque vai colocar embaixo o seu nome do pet regional. O único pet que não tem a obrigatoriedade de ser retirado, é o Bagnamba, que é o da FIJ, é o próprio desse daí. O que vai acontecer com esse rapaz aqui se ele utilizar esse judogi lá? O nome dele já está aqui. Aqui vai ser costurado o pet regional, por cima. Depois, ele tira o pet do regional
que mantém isso aqui, porque isso aqui é um padrão internacional. Todas as pessoas que viajam para fora são obrigadas a ter esse PET. E ele tem uma numeração. E essa numeração é o registro dele internacional de competidor. Tá? Então cuidado, pessoal, que quer plagiar o back number. Muito cuidado, tá bom? Corre um sério risco aí de ser pego. Tá? Então,